É um momento único, irmãos. Glória a Deus. Às vezes você pode dizer, irmã, mas aleluia, vai ficar tarde. Glória a Jesus. Mas é um momento único, né, irmãos? Então vamos aproveitar essa oportunidade, amém? Glória a Deus. É apenas um dia. Glória a Deus. Dentro de 365 dias, um dia nós vamos, aleluia, passar mais um pouco de tempo na presença do Senhor. Aonde a Bíblia nos ensina, dizendo, não apresseis, não tenham pressa em sair da minha presença. Então nós estamos aqui hoje, irmãos, sem pressa, amém? Fique na dispensação do Senhor, adore a Ele, glorifique e exalte, porque a bênção de Deus estará sobre a sua vida. E todos que entraram aqui não vão sair de mãos vazias, mas serão abençoados pelo Senhor, amém? Oremos a Deus, fique de pé, você que pode. Vamos orar para receber o servo de Deus aqui nesta noite, na alegria do Senhor. Todos começam a orar dando glória, glória, glória a Deus. Neste momento, ó Pai, de oração, mais uma vez, Senhor, na Tua presença nós estamos reunidos. Apresentamos o Teu Filho, Senhor, que vai pregar a Tua palavra nesta noite. Usa, Senhor, o Teu servo nas Tuas mãos com poder e grande glória. Ah, Senhor, que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão presentes aqui nesta noite, que o Senhor possa abençoar a vida deles. Meu Pai, abençoa a todos, Senhor, de uma maneira especial. Senhor, cobre a cada um com Teu sangue, dê livramento, vitória, bênção e providência. E fala, Senhor, conosco mais uma vez. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus, amém? Glória a Deus. Ainda de pé, vamos receber o jovem Alcir com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz pode glorificar, pode exaltar, pode bater palmas. Quem tem glória pode dar glória. Quem tem aleluia pode dar aleluia, porque o Espírito Santo já se faz presente neste lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu vim adorar. Quem veio adorar aqui nesta noite? Oh, glória a Deus. Então fiquem à vontade, porque o Pai já está na casa. Oh, glória a Deus. Irmãos, aproveitando que a igreja está de pé, abra a vossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus também pelo convite da nossa irmã e dirigente desta casa, nossa irmã Cláudia. E agradeço a Deus e louvo a Ele pela presença de cada irmã e de cada irmão que está aqui. Você não veio para ver a mim, você não veio para ouvir a minha voz, mas sim a voz do Espírito Santo. Você veio porque você marcou um encontro com o Senhor Jesus aqui neste lugar. E quem veio para ver o Senhor e ouvir a voz dEle, não sairá daqui de mãos vazias, mas sairá aqui cheio da presença, sairá daqui vitorioso, sairá daqui renovado pelo poder da palavra de Deus. Oh, glória, aleluia. Salmo 51, vamos ler a partir do verso 9 até o verso 12. Oh, glória a Deus. Quem achou diz amém. Quem está procurando, diga espere por mim. Que privilégio, irmãos. Estou muito feliz com Deus, porque para mim é um motivo de muita honra passar a virada de ano fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é pregar a palavra do Senhor. É muita honra, é um privilégio muito grande. Quero agradecer a Deus imensamente por até aqui Ele ter me ajudado, ter me protegido, não somente a mim, mas todos vocês que estão aqui. Só estão aqui nesta noite porque o Senhor tem vos ajudado. Só estão aqui nesta noite porque o Senhor tem vos livrado, tem vos protegido, porque o nosso Deus, Ele é fiel, mesmo a gente sendo infiel. E o amor dEle transcende qualquer entendimento. A palavra do Senhor diz, verso 9, do Salmos capítulo 51: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença,
e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Eu vou repetir: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. O título dessa mensagem é: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Quero que os irmãos vá até em 2 Samuel capítulo 11, vamos ler apenas o verso 1. 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Deus vai falar aqui nesta noite, aleluia. Oh Espírito de Deus, me dê graça, Senhor. Quem achou diz amém. Quem está procurando, diga: espere por mim. Está com vergonha, irmão? Eu espero. Aleluia. Quem está com pressa de ir embora, diga: eu. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz no verso 1, irmão, 2 Samuel, capítulo 11: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para guerrear, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Repitam comigo: porém, está fraco, porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém, glória a Deus. Com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Amém, pode louvar o Senhor, bate palmas para Ele, porque Ele merece. Aleluia. A sua Bíblia aberta, deixa aí no seu banco. Agora feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado, esqueça tudo e só concentre o seu pensamento e a sua mente no trono de Deus agora. Hoje pode ser o último culto da igreja. Eu não estou falando isso para comover, mas tem uma possibilidade que hoje possa ser o último culto, a última oportunidade que Deus está dando. Se hoje fosse o último culto, qual seria o seu dia melhor para Deus? Qual seria a sua melhor adoração? Qual seria a sua melhor oração para Ele? Todos comecem a dizer: glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, eis-me aqui diante da Tua presença, o Teu humilde servo, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Meu Pai, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, eu nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Espírito Santo de Deus, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua presença, manifesta a Tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, papai. Pode me usar, pode usar a minha boca. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abrindo os corações, aquebranta esse coração duro, aquebranta esse coração de pedra aqui nesta noite, para que ele possa, para que ela possa ouvir a voz do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. E nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo terá total liberdade para falar em cada coração. Olha essa multidão de gente aqui nesta noite, Senhor. Eu vejo almas, meu Pai, almas que muitas das vezes estão aprisionadas, almas, meu Pai, que estão pensando em desistir, estão pensando até em suicídio. Eles disseram, meu Pai, para ti que iriam vir aqui nesta noite, para ouvir a Tua voz, meu Pai, para receber a força que vem do Senhor, porque se eles não
esta noite o Senhor enviou não um pregador qualquer, Ele enviou um servo para poder transmitir uma mensagem bíblica e cristocêntrica para o coração contrito, quebrantado. A mensagem desta noite terá o endereço certo. A mensagem desta noite vai tocar. A mensagem desta noite vai te reviver, vai te ressuscitar, vai te trazer cura para o teu coração. Ô Espírito Santo, vai tomando a casa, vai tomando os obreiros, vai tomando a juventude, vai tomando, meu Pai amado, o ambiente, e que o temor do Senhor caia sobre este lugar. Que ninguém fique conversando durante a mensagem, que ninguém fique lá fora brincando enquanto a mensagem está sendo pregada, porque a glória do céu vai descer. Enquanto o altar estiver em chamas, o fogo vai descer, meu Pai. Ramaia, te cantarabasore palabacaia. O ano está se findando, meu Pai, e nós queremos algo novo da parte do Senhor para o ano de 2026. O ano está acabando, mas o Senhor ainda permanece o mesmo. O Senhor ainda permanece sentado sobre um alto e sublime trono, pronto para ouvir a oração da tua igreja, pronto para ouvir o clamor da tua igreja, para receber a novidade do Senhor, para receber uma nova história, para receber, meu Pai amado, uma nova vida que só vem do Senhor. Papai, eis-me aqui na tua presença. Usa-me da maneira como o Senhor desejar, para a glória e para a honra do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Só quem orou com fé pode se assentar com palmas. Quem tem glória pode dar glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estava eu na minha casa em meditação na palavra do Senhor. O Espírito Santo, Ele tocou no meu coração para trazer uma mensagem acerca da queda do rei Davi, da exortação, do arrependimento e da vitória na qual o Senhor entregou pela sua obediência. Nós lemos o Salmo 51, onde Davi está confessando o seu pecado. Nós lemos também em 2 Samuel capítulo 11 e o capítulo 12, vão dizer o contexto pela qual Davi caiu. E Davi, por consequência da exortação do Senhor, ele se arrepende e confessa o seu pecado. Eu quero trazer uma mensagem muito séria para vocês que vieram aqui nesta noite. A Bíblia é transparente, irmão. A Bíblia, ela não faz curva. A Bíblia, ela não passa a mão na cabeça de ninguém, porque ela é transparente. A Bíblia me mostra aqui que vários heróis da fé, como o rei Davi, também tiveram seus deslizes. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, também teve a sua fraqueza, também caiu. E a Bíblia mostra isso para nós, para nos mostrar que o ser humano, ele é sujeito a cair, ele é sujeito a fracassar. Mas nós temos também que ter ciência que existe um Deus no céu, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar uma segunda oportunidade, para nos dar uma segunda chance, para que possamos ter vida em nós mesmos, para que possamos ser curados daquilo que fizemos de errado e que nos feriu profundamente. A Bíblia nos diz no capítulo 11, verso 1, em 2 Samuel, você que deixou sua Bíblia aberta, é importante que você acompanhe comigo, porque eu sou um pregador bíblico, e pregadores bíblicos mandam a igreja ouvir a palavra com a Bíblia aberta, para se livrar de heresia. No verso 11 a Bíblia diz, no verso 1, a Bíblia diz que estava em um tempo onde os reis saíam para a guerra. Repitam comigo, saíram para a guerra. A Bíblia diz que o povo de Israel, o povo judeu e os servos de Davi, juntamente com a liderança de Joabe, eles vão para Rabá, para guerrear e destruir os filhos de Amon, que eram inimigos do rei Davi e do povo de Israel. A Bíblia diz que os reis saíam para a guerra, mas Davi, ele ficou em Jerusalém.
enquanto seus servos foram para a batalha, enquanto seus servos foram para a peleja, foram dar a cara a tapa para poder vencer o inimigo, Davi escolheu ficar em Jerusalém, na sua zona de conforto. Davi escolheu ficar na sua casa, enquanto seus servos foram lutar pela vitória. Verso 2, a Bíblia diz que aconteceu, chegando a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito. A primeira coisa que eu quero deixar em mente para a igreja aqui: e aconteceu a hora da tarde. Davi estava deitado, mas a hora da tarde ele se levanta. E enquanto Davi está se levantando a hora da tarde, era de costume naquela cidade, o povo de Israel, a hora da tarde, o povo estava trabalhando, pescando, construindo. Os servos de Deus estavam no templo orando, se consagrando a hora da tarde. A Bíblia diz que Daniel orava à tarde. A Bíblia diz que Cornélio, ele estava orando à tarde e teve uma visão de um anjo. Então à tarde muitos estavam em totalidade com o mundo espiritual, estavam fazendo os seus afazeres, mas estavam conectados com Deus, estavam fazendo as suas obrigações, mas estavam conectados com Deus, estavam na integridade com o reino celestial, estavam no templo orando, estavam no templo meditando na palavra, enquanto Davi estava dormindo. Eita glória! Enquanto Davi estava dormindo, tinha gente se consagrando. Enquanto Davi estava dormindo, tinha gente jejuando, tinha gente trabalhando para o Senhor. Sabe por quê? Porque eles estavam procurando estar com a mente ocupada, e Davi estava ocioso. As pessoas estavam procurando estar ocupadas na presença de Deus, enquanto Davi estava ocioso. A Bíblia diz que mente vazia, a Bíblia diz, não, é um ditado que diz, misericórdia, tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Então muitos, já tendo ciência disso, estavam procurando estar com a mente ocupada, estavam procurando encher o seu coração na presença de Deus, estavam com a sua guarda levantada. E Davi, por estar ocioso, ele já estava baixando a sua guarda. Porque eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente dizendo, não, eu não vou ir para a igreja hoje porque eu já fui muito para a igreja, para que eu vou hoje? Para que orar? Já orei demais. Para que jejuar? Já jejuei, já orei, já conquistei aquilo que eu quis. Porque tem pessoas que se acostumam em estar na presença de Deus. Davi se acostumou tanto com as guerras, de tanto Deus dar vitória para ele, porque toda guerra que Davi ia, Deus dava vitória, Davi se acostumou, e por Davi se acostumar, ele relaxou. Meu Deus, por Davi se acostumar, ele acabou baixando a sua guarda, se esquecendo que o segredo não era a força do braço dele, não era a força do braço dele que fazia ele ganhar as pelejas, não era a força do braço dele que fazia ele ganhar as guerras, mas era a dependência da força de Deus que fazia ele ser vitorioso. Mas o problema acontece quando a pessoa se acostuma e se esquece que Deus, ele não é Deus de rotina, Deus é Deus de novidades, Deus é um Deus de renovo, Deus é Deus de coisas novas para a nossa vida. Mas tem gente que se acostuma com o raso, tem gente que se acostuma com um pouco na presença do Senhor e dá uma relaxada na presença dele, aí para de orar para buscar um dom novo, para de ler a Bíblia para aprender algo novo da parte do Senhor, porque já se acha autossuficiente, porque está acostumado em só ter vitória, em ter as portas somente abertas para ele ou para ela. A Bíblia diz então que Davi, ele vai se levantar a hora da tarde. Eu pensava assim, não, Davi agora vai levantar e talvez vai orar, né? Vai para o templo, vai fazer alguma coisa, porque levantar aqui significa ação, atitude. Levantar significa atitude, ação. A Bíblia diz que Davi, ele se levanta, ele teve uma atitude de se levantar, mas a atitude dele não foi para se encher do Espírito Santo. A atitude dele foi para andar ocioso em cima do terraço do seu palácio.
Davi, ele se levanta não para orar, mas ele se levanta para ficar desocupado em cima do terraço do seu palácio. Eu imagino que Davi estava sozinho naquele lugar, porque o povo estava trabalhando, o povo estava ocupado. Davi estava sozinho, e ele começa a passear no terraço do seu palácio, procurando alguma novidade, procurando algo para preencher o buraco do coração dele. Talvez Davi pensou, não, tá tão chato ficar deitado, vou procurar alguma novidade. Tem gente que está tão desocupado, tem gente que está tão à toa, que ao invés de, não, eu vou orar para levantar um muro, eu vou jejuar para levantar um muro na minha vida espiritual, ao invés dela fazer isso, ela vai procurar preencher o vazio do coração em outras coisas. Tem pessoas que ao invés de ler a Bíblia, vão no TikTok. Tem pessoas que ao invés de estar em consagração, ficam o dia inteiro vendo séries, vendo filmes, vendo novelas, enquanto o diabo está lá do lado dela falando, é isso mesmo, continua, porque enquanto você está distraída, eu estou procurando uma brechinha para entrar e destruir com a tua vida. Enquanto você não se consagra, eu estou só procurando um espaço para entrar e destruir com a tua vida espiritual. É isso aí, fica longe do seu Deus, que quando você se afasta do seu Deus, eu entro e faço bagunça, eu entro e tiro a tua paz, eu entro e tiro a tua alegria, eu entro e tiro a tua saúde. É isso mesmo, continua fazendo a minha vontade, continua baixando a guarda para eu entrar. Tem pessoas que querem tirar férias na presença do Senhor, mas o teu inimigo, aquele que te odeia, o maior destruidor de sonhos, aquele que quer ver a tua morte, a tua derrota, aquele que quer te ver com a cabeça baixa nessa terra, Satanás, o maior adversário da igreja e de Deus, ele está 24 horas ao nosso derredor, procurando aquele a que ele possa tragar, a quem possa devorar. E tem gente que está baixando a guarda para ele. Tem gente que pensa, não, eu estou trabalhando, estou tendo meu dinheiro, está tudo dando certo, eu tenho saúde, aí relaxa, pare de se consagrar, para de buscar a Deus e dá uma relaxada, para de se consagrar. Aí o diabo, ele começa a se aproximar, porque o diabo, ele não vem rápido, ele vem devagarinho, ele vem como um sapatinho de algodão, observando. Satanás, ele tem paciência, igreja, ele não desvia alguém em um piscar de olhos, ele vai sorrateiramente, ele vai aos poucos, ele vai quando a pessoa não está percebendo que ele está ali, porque quando a pessoa está em oração, a pessoa sente cheiro de enxofre de longe. Quando a pessoa tem uma vida em santidade na presença de Deus, ela sente a presença do inimigo e ela logo repreende, ela fala, sai em nome de Jesus. Mas quem está fraco espiritualmente, quem está com a guarda baixada, é perigoso, porque ela não nota a presença do adversário, ela não percebe o inimigo se aproximando dela. E aí o diabo, ele vai se aproximando, vai procurando uma oportunidade, porque o diabo, ele sabe aonde nos tocar, irmão, e ele só espera uma oportunidade. O diabo, ele conhece a minha e a tua fraqueza. O diabo sabe o que eu e você cobiçamos. O diabo sabe aonde nos tocar para nos derrubar. E isso é perigoso, irmão. Ele sabe que tem pessoas que a fraqueza dela talvez é o álcool. Ele vai achar uma oportunidade para derrubar ela no álcool, ele no álcool. O diabo sabe que a fraqueza de alguém é as drogas. Ele vai procurar uma oportunidade para derrubar ele ou ela nas drogas. O diabo sabe que a fraqueza dele ou dela é a prostituição, é o sexo imoral. O que é que ele vai fazer? Vou procurar uma oportunidade para derrubar ele ou ela na prostituição, na promiscuidade. Então eu quero te dizer algo aqui nesta noite: o teu inimigo te conhece, o teu inimigo sabe o teu ponto fraco, e o que nós devemos fazer é se revestir de armadura. O que nós devemos fazer é estar debaixo das mãos de Deus o tempo todo, para Deus nos livrar do inimigo. Aleluia, Deus. Vai doer, mas vai curar.
Eu não sou mais um pregador, porque se eu fosse mais um pregador, Deus não precisaria de mim. Deus me levantou como uma voz, como uma resposta para essa geração. Davi se levanta e começa a andar ocioso no terraço do seu palácio. E ele vai ver uma mulher chamada Betseba tomando banho. Davi vai olhar para aquela mulher que a Bíblia diz que ela era muito formosa. A mulher era bonita, irmão. A mulher era formosa. E o diabo achou ali uma oportunidade. O diabo achou ali uma brechinha, porque Davi até ali estava só olhando. Mas ninguém deseja algo se primeiro não olha. Ninguém vai cobiçar algo se primeiro não observa, não bate o seu olho naquilo. Eita glória a Deus, aleluia. Davi ele bate o olho na Betseba tomando banho. E a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida passa. Os prazeres da carne passam, irmão. Passa. O efeito do sexo passa, o efeito do cigarro passa, o efeito da droga passa, porque a ilusão é pecado, é coisa passageira, e isso tem um momento de tempo só. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E a Bíblia diz que Davi ele olha para aquela mulher muito formosa tomando banho, nua. E o que Davi faz? Começa a cobiçar uma mulher casada. A Bíblia diz que ele chama os seus mensageiros para saber acerca daquela mulher. E eles disseram para Davi: essa é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias o Heteu. E Davi cobiça uma mulher casada, descumprindo o 9º mandamento do decálogo: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Porque uma pessoa ociosa, uma pessoa que está com a guarda baixada, ela começa a descumprir os mandamentos do Senhor. Ela começa a desobedecer a Deus, porque relaxou na presença do Senhor. Davi cobiça aquela mulher e chama os seus mensageiros e fala: traz ela para mim. Começa a flertar com ela, famoso flerte. Vai lá, chama ela para mim aqui até a presença do rei, porque eu sou o rei de muita autoridade e eu quero ela na minha presença. Os mensageiros vai e traz aquela mulher. A Bíblia diz então que Davi ele se deita com Betseba. O homem segundo o coração de Deus se deita com Betseba, irmão. Davi ele se esqueceu do seu Deus. Davi desprezou a palavra de Deus por causa de um momento de tempo, por causa de um momento de prazer. Desprezou Deus que ungiu ele para ser rei, desprezou Deus que livrou ele das mãos de Saul, desprezou Deus que deu tudo para ele. Deus deu mulher, Deus deu esposa para Davi. Davi não tinha falta de nada, irmão. Davi tinha do bom e do melhor, mas mesmo assim preferiu contrariar a vontade do Senhor para atender a sua própria vontade, para atender o seu próprio desejo, para atender e satisfazer a sua carne, e desprezou a Deus. Um homem que tinha tudo pegou a mulher de um homem casado e era o seu servo. Urias, servo de Davi, um servo fiel. Davi então deita com Betseba, e a Bíblia diz que aquela mulher ficou grávida de Davi. E Davi fica sabendo que Betseba estava grávida. Olha o que Davi vai fazer para cobertar o seu pecado. Olha o que Davi vai fazer para esconder o seu pecado. Davi vai falar assim: manda mensageiros até Joabe e fala assim: Joabe, o rei está mandando trazer Urias para a casa do rei. Joabe recebe a carta e os mensageiros de Davi. Joabe vai enviar então Urias para a presença do rei.
Urias chega até a presença de Davi, e Davi fala: Urias, chegou de uma jornada longa, por que você não vai para a tua casa, vai descansar, vai beber, vai comer, vai lá dar uma atenção para sua mulher? Porque Davi, a intenção dele era que Urias deitasse com a sua esposa, para que o filho que nascesse, as pessoas pensariam que era de Urias e não de Davi. Porque naquela época não existia exame de DNA, a medicina não era tão avançada, então era fácil fazer esse engano. Davi manda Urias ir para sua casa, descansar, deitar com a sua mulher. Mas Urias, ele era um servo diferenciado. Ele era um servo que tinha juízo. Ele tinha temor, irmão. Sabe o que Urias disse? Senhor, como assim? O povo de Israel, o povo judeu, os seus servos estão agora acampados, estão ali longe da família deles, para guerrear, para pelejar, para trabalhar, dando a cara a tapa, e eu vou descer para minha casa para beber, para descansar, para deitar com a minha mulher? Nem tão pouco pela tua vida e nem pela vida da tua alma eu vou fazer tal coisa, nunca vou fazer isso. Então Davi disse: então fica hoje e amanhã, e depois eu te envio de volta. E a Bíblia diz então que Urias, ele fica à porta da casa do rei e se deita ali com seus servos. A Bíblia diz que Urias não desceu para casa. A Bíblia diz que Urias não desceu para sua casa, ele ficou à porta da casa do rei. Então a Bíblia diz que Davi vai escrever uma carta novamente para Joabe, dizendo: Joabe, eu vou enviar Urias novamente para a peleja, mas bota ele na guerra mais inflamada, bota ele para guerrear com os homens mais valentes, bota ele para guerrear com os homens mais fortes, para que ele não saia vivo dessa batalha. Pode louvar o Senhor. Davi tentando fazer de tudo para esconder o seu pecado. Ele vai então. Agora eu quero. Olha outro mistério, presbítero Francisco. Por que a intenção de Davi era matar Urias? Porque Davi matando Urias, ele teria direito de se casar com Betseba. Ele teria o direito de se ajuntar com Betseba, até porque ela agora é viúva. Então, no dia seguinte, Davi, ele envia Urias. Urias leva a carta e ele entrega essa carta nas mãos de Joabe. E Joabe, ele vai ler aquela carta e coloca Urias juntamente com outros servos na guerra mais inflamada, na guerra onde tinham homens valentes e mais fortes. E a Bíblia diz que Urias morreu naquela batalha, e outros servos de Davi também caíram naquela peleja. Aleluia, glória. Aí a Bíblia diz que Joabe vai mandar mensageiros para Davi avisando: Davi, teve sucesso, Urias tombou, Urias morreu, e outros servos também morreram. E sabe o que Davi respondeu? Olha, não te pareça isso mal aos teus olhos, porque a espada tanto consome este como aquele. Continua na peleja e vence a guerra. Esforça-te tu assim. E a Bíblia diz então que Betseba, ela sofre o luto do seu marido. E Davi então pega Betseba para ser sua mulher. E é para tremer no versículo 27. É para tremer. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu Betseba em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Repitam comigo: lhe deu um filho. Guarda isso. Porém essa coisa pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi conseguiu esconder o seu pecado dos seus súditos. Davi conseguiu esconder o seu pecado dos seus servos, dos seus príncipes. Davi conseguiu esconder o seu pecado de todo mundo. Mas o protagonista, que estava desde o início, estava observando tudo. Estava vendo tudo o que estava acontecendo. Viu todas as atitudes de Davi do início ao fim. O
o protagonista que viu todo o ocorrido era o Senhor, irmão. Davi não conseguiu esconder o seu pecado de Deus. E eu quero dizer algo para alguém aqui nesta noite. Tem pessoas que conseguem esconder o pecado do seu pai. Feche os seus olhos. Tem pessoas que conseguem esconder o seu pecado da sua mãe. Tem pessoas que até podem conseguir esconder os seus pecados dos seus pastores, dos seus líderes, da sua família, dos seus parentes. Tem pessoas que conseguem esconder o seu pecado diante dos olhos do homem, mas diante de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e vê tudo de forma nua e palpável, de Deus ninguém se esconde. Aonde tem lugar que Deus não pode ir? Que ambiente que Deus ele não está presente? Que lugares que Deus não tem acessibilidade, igreja? Deus ele vê, Deus ele contempla, Deus está em todos os lugares, e de Deus ninguém se esconde. Ninguém consegue esconder o pecado diante de Deus. É para tremer, terralabaço. Essa mensagem talvez não vai fazer a igreja rodar, plantar bananeira, mas é uma mensagem que Deus quer trazer para a igreja, para que o seu ano de 2026 não seja a mesmice de vida que você está vivendo, não seja a mesmice de pecado que você está, irmão, mas que seja um ano onde você será liberto, será transformado, onde Deus vai estar na tua vida, conduzindo os teus passos, conduzindo a tua mente, aos teus olhos, conduzindo a sua vida para você estar na presença dEle de forma sincera e transparente. E eu quero te dizer uma coisa: para guiar a ovelha, Deus levanta pastor, mas para tratar com bode, Deus levanta profeta. Versículo 12, a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Natan para poder exortar Davi. Deus levanta um profeta não para matar Davi. Deus levanta um profeta para trazer cura para alguém que está morrendo. Deus levantou um profeta para trazer salvação para quem estava em perdição. Deus levantou um profeta como sinal de misericórdia, como sinal de que Deus dá uma segunda chance, dá uma segunda oportunidade para alguém que está em pecado, está morrendo e que precisa de uma palavra de Deus para ser liberta. Até porque a palavra de Deus, a verdade do Senhor é o que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus levanta Natan para poder repreender a atitude de Davi. Deus levanta o profeta para poder exortar Davi. Eu quero te dizer que Deus ele não está nem aí com a sua conta bancária. O rei Davi tinha poder, tinha status, tinha fama. Deus não estava nem aí para isso. Deus não estava nem aí se Davi era rei, se Davi tinha poder, se Davi tinha riqueza. Deus não está nem aí se você tem uma casa de luxo. Deus não está nem aí com o seu carro. Deus não está nem aí com a roupa de marca que você usa. O que Deus se importa é com o teu coração, é com a sua vida espiritual, é com a sua alma que Deus se importa. Deus se importa com a sua alma. Deus se importa em como você está na presença dEle. Natan então vai chegar até Davi. E agora o profeta vai testar como estava a vida espiritual de Davi. Davi, existiam dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas vacas e ovelhas. O pobre não tinha nada a não ser uma cordeira, que desde pequenininha cuidara e criara. Do mesmo prato que ele comia, a cordeira comia também. Da mesma coisa que ele bebia, a cordeirinha bebia com ele. Só que chegou um dia, Davi, que veio um viajante para visitar o amigo rico. E sabe o que aconteceu, Davi? Esse homem rico pulou na casa do homem pobre, saqueou, roubou a cordeira, matou ela e serviu para o seu amigo viajante.
e deixou o homem pobre sem nada. E a Bíblia diz que Davi, ele se acende uma ira tão grande, ele ficou tão irado que ele diz: digno de morte é o homem que fez isso, e ele deverá dar o quadruplicado para o homem pobre. Natan olha bem nos olhos de Davi e fala: este homem é você, Davi. Este homem é você, Davi. Davi estava tão cego espiritualmente que ele não conseguia enxergar a própria falha, o próprio defeito. Porque é assim, pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão acumulando uma vida de pecado, é mais fácil ela olhar para o defeito do próximo, apontar o dedo para a cara do próximo, do que se olhar no espelho e ver a trave que está no olho dela. Pessoas que acumulam uma vida errada de pecado, de imundície, ela preocupa mais com o cisco que está no olho do irmão do que na trave que está no olho dela. Uma pessoa que está morrendo espiritualmente, ela consegue fofocar, acusar o outro, falar mal da vida do outro, sendo que a dela está acabada. Mas aí Deus levantou o profeta com a verdade, e como a verdade dói, porque Deus não passou pano nem para o homem segundo o coração dele. A Bíblia diz então: Davi, tu és esse homem. Assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Israel: eu te ungi a rei. Está na Bíblia. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei esposa, Davi. Nada te faltava, e se faltasse, eu acrescentaria para você, Davi. Só para te manter na minha presença, só para mostrar que eu sou fiel, só para mostrar que eu sou um Deus que cumpre com as minhas promessas. Mas o que você fez, Davi? Você matou Urias, o Eteu, a espada. Você tomou uma mulher que não é tua, Davi. E este filho que há de nascer, eu vou matá-lo. A espada com que tu mataste Urias, essa mesma espada não sairá da tua casa. Esse Deus ninguém está acostumado a pregar, né, presbítero? Esse Deus ninguém prega mais, porque o Deus que esses pregadores Nutella prega é um Deus que é só amor, é um Deus bonzinho que só passa a mão na cabeça dos outros. Mas o Deus da Bíblia, ele é amor, mas é fogo consumidor. Ele é amor, mas é justiça. Ele é amor, mas também é pai. Como pai, ele exorta e corrige a todos a quem ele ama. E se Deus está exortando e corrigindo alguém, é porque ele te ama. É porque ele te ama e ele não quer te perder. Aleluia. Pode louvar, irmão. A palavra é de Deus, não é minha. Oh, glória a Deus. E antes dessa espada te cortar, ela me cortou primeiro. Rica labastore palabastéria. Porque Deus, ele não quer ver o seu filho andando no caminho que leva para o inferno. Deus, ele não quer ver os seus eleitos, os seus escolhidos andando de forma torta na presença dele, andando de forma relaxada na presença dele. Deus, ele quer endireitar os seus filhos. Deus, ele quer corrigir os seus filhos, porque ele quer levá-los para o céu, irmão. E a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que imitar os passos de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu preciso me corrigir para me parecer com ele, porque o filho tende a imitar o exemplo do pai. Se meu pai é santo, eu preciso andar em santidade. Se meu pai ama a verdade, eu preciso pregar a verdade, viver a verdade, louvar a verdade. Se meu pai odeia o pecado, eu preciso me afastar do pecado. Mas quem é filho do diabo permanece na mentira, permanece no engano, permanece fazendo aquilo que ela quer. Mas quem é filho de Deus, quando ouve uma palavra dessa, ela levanta as mãos para o céu e recebe, porque sabe que é o papai corrigindo, é o papai alertando, é o papai dando vida para quem está morrendo, é o papai corrigindo quem está andando de forma torta na presença dele. Só quem quer morar no céu, só
quem quer morar no céu ama a verdade. Só quem ama a verdade quer morar no céu. E só quem quer morar no céu aceita a correção de Deus, porque a palavra é digna de toda aceitação. A palavra é digna de toda aceitação. A palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ai, canto, recalabassore palabastéria, ricalamassote calamanasteri palabassu. Por que hoje muitos estão andando de forma torta na presença de Deus? A chama está se apagando, a intimidade com Deus está se enfraquecendo. Por quê, irmão? Porque as pessoas já não estão mais aceitando a verdade. As pessoas estão criando barreiras, muralhas, para a verdade não entrar no coração. E é por isso, irmão, que nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque muitos já não estão mais suportando a sã doutrina. Se teu lugar é aqui, amém, mas meu lugar é no céu. Se tem alguém que quer morar no céu aqui nesta noite, é necessário que Deus brade na igreja, levante o profeta para dizer: arrependei-vos, convertam-se dos seus maus caminhos, endireitai as vossas veredas, porque Jesus está voltando, e eu vou levar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Davi, ele escuta essas palavras duras do profeta. Que palavra dura. Mas quando alguém está na presença de Deus, ela não fala assim: nossa, que pregação foi aquela, que pregação dura, que pregador salgado, nossa, nunca mais vou voltar para aquela igreja, aquele pregador é salgado demais, que palavra dura, não vou mexer com esse negócio de igreja mais não. Mas Davi, sabe o que ele falou? Pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Davi então teve a sua visão espiritual aberta ao ouvir aquela palavra. Davi então ele reconheceu a sua falha, conhecendo a verdade. Davi, ele reconheceu o seu pecado, recebendo a palavra do profeta. Davi, ele se arrependeu ao ouvir a verdade do Senhor. É isso que Deus quer, arrependimento de alguém aqui nesta noite. Arrependimento, santificação é o que Deus quer para essa igreja. Arrependa-se, igreja. Arrependa-se do seu pecado enquanto a porta ainda está aberta. Arrependa-se do adultério enquanto a porta está aberta. Jovens, arrependam-se da sensualidade enquanto a porta está aberta. Arrependam-se dos vícios enquanto a porta está aberta. Aproveite enquanto Jesus está batendo na porta do teu coração, irmão. Aproveite enquanto Ele está dando oportunidade, porque um dia essa oportunidade vai acabar. Porque Jesus ainda está tendo misericórdia, Jesus ainda está tendo compaixão. Mas se alguém que não se arrepender, irmãos, Deus, Ele vai prestar contas contigo. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu costumo dizer que eu não sou enviado a um lugar em vão. Se Deus me trouxe até aqui, é porque foi necessário, irmão. É porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. Doa quem doer, irmão. O ano está se findando. O que você tem feito para Deus? Tem pessoas que saíram e foram embora, irmão. Tem gente que está indo embora porque Deus está falando e tratando com alguém aqui. E eu quero te dizer, o que você tem feito para Ele? Aleluia. Passou 365 dias. Você leu a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes você buscou a Deus? Quantas vezes você esteve na presença do Senhor? Você está na presença dEle, preparada para ouvir o alarido do arcanjo ressoar da última trombeta? Será que o teu propósito
propósito de estar aqui é o arrebatamento, ou o teu propósito é outro, irmão? Se teu propósito é outro, a não ser ouvir o alarido do arcanjo, você está perdendo o seu tempo aqui. Porque estamos aqui é porque cremos no arrebatamento. O arrebatamento acontecerá, terra. O arrebatamento vai acontecer. E só quem viveu uma vida reta, só quem foi ovelha e não bode, só quem foi luz e não treva, só quem teve um posicionamento correto diante de Deus, vai ouvir a trombeta. Vai ouvir a trombeta rasgar os céus. Aleluia. Por que Davi não foi para a guerra, irmão? Por que Davi não foi pelejar? Enquanto tem muitas pessoas que ao invés de estar procurando estar consertando a sua vida com Deus, está gravando vídeos no TikTok fazendo dancinhas sensuais. Enquanto pessoas deveriam estar na presença de Deus buscando alimento espiritual e se fortalecer na presença do Senhor, estão gravando vídeos imorais, com músicas imorais, estão produzindo assédio, cobiça, e Jesus está voltando e o povo está brincando com Deus. O povo está brincando com Deus. Misericórdia, o que nós mais temos visto hoje em dia é crente dormindo, irmão. É crente dormindo. Jovens da Deus e Amor gravando vídeos no TikTok com músicas imorais, músicas de funk, presbítero, música sertaneja, e é crente. Como é que pode, irmão? Cria vergonha na cara. Tem gente te observando. Há uma nuvem de testemunhos olhando o teu caráter, olhando a tua vida, e tem gente tombando por causa de um mau testemunho de alguém. Meu Deus, a juventude não é mais como antes. Quem tem mais de 30 anos de Deus amor aqui? 20 anos. Como era o jovem antigamente, mano? Meu Deus do céu. Os jovens de antigamente tinham temor. Os jovens de antigamente estavam na igreja buscando batismo com o Espírito Santo. As pessoas estavam na igreja adorando a Deus em espírito e em verdade. Tem gente que entra na igreja e sai da mesma forma, porque está em uma carnalidade tão grande, está acumulando tanto pecado que o coração está tão duro. O coração está tão duro que o Espírito Santo não acha espaço para ele entrar. Aleluia, Deus. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Oh Deus, mas eu profetizo que Deus vai levantar profeta Natan nas igrejas. Deus vai levantar profeta para poder levar o povo novamente à vontade do Senhor. Vai alinhar o povo à vontade de Deus novamente. Vai alinhar. Vai alinhar. Rei Carabaço, Ricalabaia, Rei Palabaçu, Ricantarabaia, Rabaço. A Bíblia diz que a Laodiceia era uma igreja morna, não era quente nem fria, era uma igreja que perdeu a identidade, era uma igreja que estava morta espiritualmente. Mas Jesus, ele estava andando no meio de 7 castiçais, e Laodiceia estava no meio destas igrejas que Jesus estava observando. E eu quero te dizer que mesmo que a igreja perca sua identidade, mesmo que a igreja esteja em mornidão, Jesus ele ainda demonstra misericórdia, Jesus ainda demonstra graça, Jesus ainda demonstra amor. Ele ainda está insistindo para alguém se arrepender, mas se não se arrepender, Jesus virá como ladrão e será tarde. Não perca a sua identidade. Porque enquanto Davi estava ocioso, ele estava esquecendo a sua identidade diante de Deus. E quem se esquece da sua identidade diante do Senhor é perigoso, porque Satanás consegue enganar. Mas quem sabe quem ela é na presença de Deus, ela não aceita qualquer coisa, ela não anda com qualquer um, ela não vai em qualquer lugar, porque ela sabe a identidade que ela tem na presença de Deus. Ela sabe quem ela é, ele sabe quem ele é na presença de Deus. Ele tem identidade, ele tem posição, ele tem postura, ele tem compromisso com Deus.
E muitos estão perdendo isso, infelizmente. Davi diz para Natan: pequei, reconheço. Davi foi homem aqui. Davi foi macho. Porque ao invés dele inventar desculpa, ele foi homem para reconhecer o seu erro. Eu falei: pequei mesmo, adulterei, pequei contra Deus. Davi, eu imagino que ele ficou tão triste, entristeci o coração de Deus por causa de um momento de tempo. Mas a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. A tristeza que talvez alguém está sentindo aqui vai operar o arrependimento, que vai te trazer alegria, vai te trazer júbilo na presença do Senhor, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Glória a Deus. Estou quase finalizando, irmão. E a Bíblia diz então que Natan foi para sua casa, e Davi, ele se prostrou no seu quarto e ficou em jejum, sem comer e sem comer pão, clamando pela vida do seu filho ao Senhor. Ele fica sem comer e sem beber, prostrado no seu quarto, 7 dias de jejum. E o seu servo chegava até Davi e falava: Davi, vai comer, Davi. Davi, você precisa se alimentar, tem 7 dias que você não come, vai beber alguma coisa. E Davi não falava nada. Mas no 7º dia, a Bíblia diz que o seu filho morreu. O filho de Davi morreu. Davi perdeu o seu filho. O que você precisa perder para você voltar na presença do Senhor? O que você precisa perder para se arrepender? O que você precisa perder para voltar ao primeiro amor, para voltar às primeiras obras? O que Deus tem que tirar da sua vida para você não se perder no mundo e morar eternamente no inferno, irmão? O que Deus tem que tirar da sua vida? Feche seus olhos. O que Deus tem que cortar pela raiz da tua vida para você virar crente? O que Deus tem que tirar da sua vida para você voltar a viver na presença dEle em sinceridade? O que precisa tirar da sua vida? Eu já perdi tanta coisa. Eu perdi tanta coisa por causa da minha rebeldia. Perdi. Hoje eu dou graças a Deus, porque foi por eu ter pagado o preço e hoje estou aqui. Foi por ter Deus tirado aquilo que me parava, para eu poder andar novamente na presença, cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Deus, ele fere, mas também sara. Deus machuca, mas é o mesmo que sara. Se Deus estava te machucando, é porque Ele vai te sarar, irmão. Mas não permita isso acontecer. Se arrepende, senão Deus vai começar a tirar algo que você mais ama para você servir a Ele com sinceridade. Eita lamanaia, vem calabaçu. O filho de Davi morreu. E sabe o que Davi fez? Davi não fez pirraça. Davi, ele não murmurou. Davi não resmungou. Sabe o que ele fez? Foi para a casa do Senhor. Antes ele se limpou, se lavou, ungiu a tua cara, foi lá para a casa do Senhor adorar a Deus. Vou repetir porque alguém não entendeu. Adorar a Deus. Davi no seu luto, Davi no seu pior momento, Davi naquela profunda tristeza, ele foi adorar a Deus, irmão. Ele foi adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Davi, ele foi adorar. Oh, glória. E eu imagino, na minha exegese da mensagem, na minha conjectura, eu imagino, eu tenho liberdade para poder imaginar isso. Quando Davi vai ao templo para adorar a Deus, o Espírito Santo de Deus toma Davi, porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado. Davi é cheio do Espírito Santo. E no Salmo 51 a Bíblia diz que Davi confessa o seu pecado. Feche os seus olhos. Davi, cheio do Espírito Santo, ele faz a seguinte oração: tem misericórdia de mim, ó Deus.
segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Eu quero profetizar para alguém aqui nesta noite, que no ano de 2026, se Deus quiser, Deus vai criar em você um coração puro. Deus vai te dar um espírito reto. Deus, Ele vai te dar novamente a alegria da salvação. Quantos estão perdendo a alegria da salvação, irmão? Muitos têm perdido a esperança que Jesus vai voltar. Muitos têm perdido a esperança de uma morada lá no céu. Muitos têm perdido a esperança de uma coroa de glória. As pessoas estão perdendo a fé. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus falou: ai, se quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Achará fé na terra? Orabaia, recalabastéria. Davi diz: não me lances fora da tua presença. Davi, ele se lembrou da valiosidade que era a presença do Espírito Santo. Davi se lembrou de como é ele na presença de Deus. Davi, ele teve a sua identidade restituída. Davi se lembrou de quem ele era na presença do Senhor. E ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele ora, Davi, ele confessa, e a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Davi termina de orar, já estou finalizando. Davi, ele termina de orar, ele volta para sua casa, ele come, ele bebe, e a Bíblia diz então que ele vai consolar Betseba. Ele vai dormir com a sua esposa, ele vai dormir com ela, ele vai ter relacionamento com ela e vai nascer um filho. O nome do filho se chama Salomão. A Bíblia diz que Deus amou Salomão. Deus, ele então envia Natã para poder consagrar o filho ao Senhor, e o nome dele significou por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor, Deus deu um novo filho para Davi e Betseba. E eu quero profetizar para alguém aqui que Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem uma nova história. Deus tem um novo rumo para a tua vida. O que era fracasso, Deus, ele tem caminho de vitória. O que foi um passado de vergonha e tristeza, Deus, ele tem um futuro brilhante. Deus, ele tem um futuro novo para mim e para a sua vida. Um futuro de vitória, um futuro na presença do Senhor, um futuro na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da resplandecente estrela da manhã, do lírio dos vales, da rosa de Saron, do bom conselheiro, o bom pastor, o príncipe da paz, o Deus forte, o magnânimo. Nós devemos andar na presença dele se quisermos um ano de vitória, se quisermos um ano de restituição para as nossas vidas. E a Bíblia diz então que Davi, ele voltou para a guerra e Deus deu a ele vitória, e ele tomou a cidade de Rabá, e ele tomou a coroa do rei quando voltou para a presença do Senhor. Se coloque de pé.
Não se acostume. Não relaxe, irmão, na presença de Deus. Não se acomode. Não fique na zona de conforto. Saia do raso. O Espírito Santo quer que você saia do raso. Aleluia. Muitos querem um ano novo, com novas atitudes, com novas coisas acontecendo, mas não faz nada, irmão. Do que adianta? Do que adianta alguém querer uma nova vida se não toma uma atitude, se não toma um posicionamento na presença de Deus? Feche seus olhos. Vamos fazer um minutinho de oração. Eita, narabassou. Deus, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Pai. Tu tem me levantado não por a minha vontade. O Senhor não tem me levantado porque eu quis, é porque o Senhor quis, Pai. E eu sei, meu Pai, que vai ser difícil, vai complicar, vai ser mais arrochado pregar a palavra, vai arrochar mais, Senhor. Mas eu sei que enquanto nós estivermos na Tua presença, a porta que Tu abre ninguém pode fechar. Pode levantar calúnia, pode levantar mentira contra as nossas vidas, mas o seu nome é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. E eu tenho certeza, meu Pai, que a Tua palavra, ela vai expandir. A Tua palavra tem o endereço certo. E eu tenho certeza que pessoas que ouviram essa palavra vão, meu Pai querido, chegar em suas casas, vão pedir perdão, vão procurar uma nova vida, vão procurar andar mais na Tua presença, vão preparar suas vestes diante do Senhor, porque o Senhor está voltando. Aleluia. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, a Tua igreja, papai querido, é Tua. Oh Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Oh rica lamaia recalabasteri palabaçu decaia. Oh Deus, vai tomando, papai, vai tomando a Tua noiva, Senhor. Meu Deus, vai ressuscitando, vai transformando, vai dando saúde espiritual para a Tua noiva, Pai. Meu Deus, receba esse culto, Pai, porque é totalmente exclusivo para o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Conte comigo, Jesus. Pode contar comigo. Eu dou minha cabeça pela Tua palavra, Senhor. Minha morada não é aqui, Senhor. Eu não sou desse mundo, Pai. Esse mundo é ilusão, esse mundo é vergonha, esse mundo não representa a Tua igreja, Pai. Eu não sou daqui, a igreja do arrebatamento não é daqui, Senhor. Nós estamos aqui apenas como peregrinos, Pai. E eu estou aqui à Sua disposição, Senhor. Receba, papai, o nosso dia melhor, que o nosso ano de 2026 seja na Tua presença, que a Tua presença seja prioridade, que a Tua palavra seja prioridade. Não nos lances fora da Tua presença e não retire de nós, meu Pai, a alegria da Tua salvação, Senhor. Obrigado, Pai. Receba o nosso de melhor, em nome de Jesus. Amém.